Bom, pessoal, pretendo fazer aqui dois pães, um com recheio e o outro sem recheio, porque o sem recheio eu gosto de colocar um pouquinho de fubá, vem mostrando aqui, ó, para ele dar aquele saborzinho de pão de milho, tá? Então eu vou usar mais ou menos 1 kg de farinha, vou usar na metade da massa o fubá, aqui é um melhorador para farinha de panificáveis, né? Isso aqui ajuda muito a melhorar o processo do pão. Tá aqui o meu fermento biológico fresco. Eu vou começar aqui a fazer minha receita. Eu costumo usar o fermento biológico seco, porém nessa situação aqui eu não tenho biológico seco, eu vou usar o fresco. Para o seco, eu uso mais ou menos umas 10 a 15 gramas do seco. Para o fresco, você teria que usar uma quantidade de 60 gramas. Tá? 60 gramas seria o necessário para poder fazer a fermentação. Aqui eu misturei o fermento com o açúcar. E daqui ele vai se transformar num líquido, do qual eu vou deixar descansando por uns 10 minutos até eu voltar para a massa. Bom, pessoal, então tá aqui já a mistura, né? Aqui só tá o açúcar e o fermento biológico fresco. Nessa mistura ele ficou mole, eu vou aguardar uns 10 minutinhos aqui para mim dar continuidade na massa. Bom, pessoal, vou mostrar um detalhe enriquecedor aqui das minhas massas. No meu forno eu tenho uma pedra refratária e embaixo dela eu ainda coloco um pedacinho de lenha. E aqui eu faço pizza e faço pães. Na pizza eu ponho a lenha e quando ela vai se queimando, vai liberando o cheiro da lenha e pega na pizza, fica parecendo uma pizza de lenha, de forno a lenha mesmo. Tá? Essa pedra é muito boa, não pode molhar, não pode nada. Mas você coloca o pão aí, a sua massa, sai uma receita maravilhosa. Bom, pessoal, tá aqui minha farinha. Então tá aqui, eu vou jogar 1 kg de farinha. Aqui. Nessa primeira fase, eu só vou acrescentar aqui o sal, né? Uma pitada de sal. Deixa eu ver onde eu coloquei o sal aqui. Aqui vai uma colherinha de sal. Eu peguei a grande, mas você vê que eu estou colocando só metade dela. Tá? Vou jogar aqui o óleo. Tá? A medida do óleo é mais ou menos uma xícara. Aliás, 1/4 de xícara. Tá? Estou colocando aqui a emulsão. Vou colocar um ovo. Tá? Aqui eu vou jogar a minha água morna. Detalhe, a água aqui em São Paulo a temperatura é um pouco baixa. A água ela tem que ser ambiente para um pouco morna, só para dar o calor na fermentação. E não pode ser muito quente. Ou muito quente também, você atrapalha a fermentação da massa. Tá? Enquanto aqui eu estou mexendo, tá? Vou colocar mais um complemento de óleo que ali não deu a quantidade que eu tinha falado. E vamos lá, e vamos mexendo. Bom, então tá aqui, eu vou colocar por cima a farinha de fubá. Para quem come esfirra, você pode perceber que no fundo você sente aquela crocância do fubá. Por quê? Porque eles jogam no forno e a farinha do fubá ela dá aquela secada, ela queima, e você sente o grão torrado embaixo, isso fica maravilhoso. Tá? Isso aqui é só para dar um detalhe. Bom, eu já amassei bastante.
Dei uma boa sovada nela. Agora vamos para essa segunda fase, né? Que seria sovar bastante. Aqui a massa. Aqui eu vou sovar ela até ela dar a liga, o ponto adequado para que a gente possa passar para a próxima fase. Bom, tá aqui, eu terminei a minha massa. Agora eu vou pôr ela aqui para descansar. Bom, vamos lá, eu vou cobrir ela com pano. Bom, agora eu cobri. Eu vou deixar ela descansar aqui, né, num lugar bem reservado, que é o micro-ondas, por 1 hora. Pessoal, já comecei a enrolar os pãezinhos aqui. Eu ia fazer 2 pães, mas a gente resolveu fazer vários, né? E para testar a minha pedra, dá uma olhada nisso, ó. Eu joguei lá uma massa de pizza, dessa própria massa que eu fiz aqui. Olha lá, uma pizzazinha razoável, feita agora ali, ó, só gratinando.